Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã, aqui com o nosso segundo bloco de informações pela Jovem Pan em 100,7. E a gente vai estar conversando com o diretor-geral do PROCON aqui do estado de Alagoas, o Daniel Sampaio, para estar tratando de várias temáticas, entre elas a questão do preço do material escolar, ou seja, tem muito pai, muita mãe, muito responsável aí da criançada, dos adolescentes, fazendo inúmeras reclamações da questão desse alto preço dos materiais escolares desde o mês de dezembro, agora janeiro, a gente começa a ter um reflexo disso. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Primeiramente, quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui, João Mozinho, na Jovem Pan, esclarecendo, passando as dicas e falando um pouco, né, desse trabalho. A gente visa sempre facilitar a vida do consumidor, então a gente verifica, faz essa pesquisa de preços para que o consumidor compre no preços acessíveis e os locais que estão com os melhores preços acabem sendo beneficiados. Então, é um trabalho que acaba favorecendo aquelas pessoas que realmente fazem essas pesquisas. Então, a gente também dá algumas dicas, como em relação a assinar contratos com escolas. As escolas têm que disponibilizar com 45 dias de antecedência. Então, a gente verifica que, em muitos casos, os pais, na ânsia de matricular os alunos, acabam assinando e, quando depois vai verificar, existem alguns reajustes que são indevidos e aí acabam acontecendo algumas situações mais complicadas. A gente tem que intervir para que não aconteça do pai só verificar depois que não consegue arcar com aquelas despesas que ele contratou. Ô Daniel, e acontecendo essa problemática diante desse responsável, desse pai, dessa mãe, como ele deve fazer, como ele deve buscar o PROCON para uma solução prática, para poder o PROCON, por exemplo, não sei se há uma notificação, se há um diálogo com o estabelecimento de ensino, como é que isso funciona na prática e como é que o pai, a mãe que está nos ouvindo, o responsável, pode se dirigir, pode buscar o auxílio do PROCON Alagoas? A gente fez um trabalho preventivo, a gente visitou várias escolas do estado, já solicitando os contratos para o nosso setor jurídico verificar as cláusulas. Em alguns casos a gente fez várias observações e sempre nos colocando à disposição. Então, mas se caso o consumidor tenha qualquer dúvida, qualquer dificuldade em analisar aquele contrato, a gente nos coloca à disposição e, no caso que for constatado algum abuso, que ele nos acione. Estamos à inteira disposição para que a gente possa dar esse suporte. Inclusive, nosso WhatsApp é 988837586. Pode repetir, Daniel, por favor. 988837586. Então, a gente tem esse canal que é de suma importância os consumidores utilizar para que a gente leve a fiscalização, para que a gente coíba todos os tipos de abuso. A gente está falando aqui sobre essa coisa do início do ano letivo, né? Então, para além dos contratos nas matrículas e mensalidade, a gente parte para outra questão extremamente importante, que é a compra do material escolar, né? Muitas escolas divulgam, cobram uma taxa e a própria escola disponibiliza alguns materiais, outras passam a lista de material escolar. Então, cada escola, né, trabalha de uma maneira que achar mais conveniente. E aí tem essa questão de ir às compras, né, das papelarias, da cobrança dos valores do material escolar. Então, Daniel, como é que o PROCON orienta as famílias nesse momento de ir às compras, né, de ir até os estabelecimentos? E, para além disso, as escolas, por exemplo, elas podem exigir material escolar de uso coletivo? Como é que a escola deve agir com essas listas de material e quais são as orientações para os pais e os responsáveis irem às compras do material? Então, a gente disponibiliza, né, a gente já se antecipa, faz essa pesquisa de preço para facilitar
a vida do consumidor e a escola não pode colocar na lista produtos de uso coletivo, como, um exemplo, lixeira, papel higiênico. A gente verifica que, em alguns casos, eles acabam colocando, isso a gente já está tomando todas as medidas para coibir esse tipo de situação, porque são condutas abusivas. Inclusive, a escola que continuar com essa prática, a gente pode aplicar penalidades de multas, mas até de interditar uma escola. Então, você imagine, a gente sabe da importância de uma escola, mas que tem casos que a gente, se eles persistirem com essa exigência, a gente vai ter que tomar uma medida mais dura, que é o que a gente não quer. Em relação ao que você falou da orientação para ir às compras. Para ir às compras, a gente pede que sempre exija a nota fiscal, né, porque a gente sabe que tem materiais, né, como mochila, enfim, que vêm com alguns defeitos. Então, se houver com defeitos, eles vão ter como recorrer, né, como fazer sua reclamação, porque tem CNPJ. Então, a gente também orienta que vá em lojas que tem CNPJ, porque acontece que as pessoas acabam comprando, né, de forma aleatória, querendo, enfim, preços bem menores, mas para a gente abrir uma reclamação tem que ter nota fiscal, tem que estar com o CNPJ. Em relação ao material escolar, a escola pode passar a lista para o consumidor fazer as suas compras, mas também existe consumidores que preferem já pagar aquele valor e a escola já providenciar todos aqueles materiais. Então, tem que dar a opção para o consumidor. Pronto. E em referente à questão desses materiais, o senhor comentou que já tem uma lista antecipada, né, onde o ouvinte, o consumidor pode pesquisar e verificar a questão dos preços. Eu gostaria de saber se existe algum material específico que teve um aumento de preço neste ano de 2024. A gente verificou que aumentaram a questão de resma, caderno e mochilas. Houve um aumento, acho que até mais de 20%, e a gente observa também que a variação é muito grande de livraria para livraria. Então, é bastante importante, né? O consumidor no começo do ano já tem várias dívidas, então é importante fazer essa pesquisa de preço. Inclusive, Dia do Consumidor, dia 15 de março, aproveito o ensejo para anunciar que vamos fazer um feirão de renegociação de dívidas, porque é muito importante para acabar salvando aí, levando, né, mais do que crédito, dignidade a essas pessoas que estão endividadas, que se encontram, né, nessa fase aí complicada. Então, a gente vai também fazer esse... Vamos aproveitar a questão da renegociação de dívidas, né, Natália, para poder falar para o nosso ouvinte, passar o serviço, onde vai acontecer, quando vai acontecer, qual horário e quem é que pode ir lá tentar renegociar a sua dívida. A gente hoje vai ter uma reunião no Shopping Maceió, provavelmente vai ser lá no Shopping Maceió. A gente ano passado fez lá também. E o pessoal que tiver dívida, né, com a Equatorial, com a BRK, com bancos, enfim, a gente ainda está no início, a gente ainda está conversando, a gente vai passar maiores detalhes, mas a gente viu que é de suma importância fazer eventos como esse, porque as pessoas realmente estão passando por algumas dificuldades e são essas oportunidades que eles aproveitam para recuperar mais do que crédito, recuperar a sua dignidade. A paz, inclusive, né? A paz, verdade, Natália. Daniel, a gente falou aqui sobre matrícula, mensalidade, passamos pelo material escolar e a gente chega agora no transporte escolar. Também tem algumas regras, né, a respeito da mensalidade e do transporte escolar. Pode explicar para a gente, para o nosso ouvinte, como funciona a cobrança do transporte durante as férias? Quais são as regras para essa modalidade especificamente, Daniel? Então, durante as férias não é obrigatório ao pagamento, mas se caso a pessoa que tiver com esse tipo de serviço informar com uma certa antecedência para o pai, para o responsável, e ele
concordar, né, aí tudo bem, mas aí tem que ser uma antecedência de 40 dias para que o responsável opte em continuar com aquele transporte ou escolher outro, porque o que a gente verifica na prática é que tem alguns que cobram e outros que não cobram. Então, quem cobra tem que avisar sempre antes, com antecedência, até para os pais se organizarem. Daniel, quando a gente anunciou a sua vinda aqui, a gente abre uma caixinha de perguntas no Instagram da Folha de Alagoas. Isso citou muitos questionamentos de diversas áreas. E como é o período de verão, o período de festejo, período onde muita gente vai às praias, é o turista, é o próprio maceuense, é o alagoano, muita gente questionou sobre os preços exorbitantes nas praias, nas orlas, principalmente de cadeira, de guarda-sol. Uma das mensagens afirmou que foi cobrado na Praia do Francês R$100, R$120, outra pessoa também colocando por 2 cadeiras, um guarda-sol, ou seja, para você ficar ali à beira da praia, e você tinha que ter uma consumação mínima de R$300, R$250 para poder ficar para além da cobrança dos 100, dos R$120. Bem recorrente. Então, assim, essa cobrança, vamos dizer, existe um valor médio dessa cobrança, dessa cadeira, desse guarda-sol, isso é legal, não pode, essa venda casada de consumação, você só pode estar nesse estabelecimento se consumir determinado quantitativo, enfim, isso pode, é legal, não pode? Conta um pouquinho pra gente. Realmente é muito importante a sua fala, porque é uma conduta abusiva, a gente trabalha arduamente para coibir essas atitudes, inclusive a gente fez um trabalho recentemente lá no Gunga, que a gente tinha recebido várias denúncias de lá em relação a essas situações, e o que a gente percebeu é que a gente fez o trabalho, a gente constatou a irregularidade, mas a gente meio que dá um prazo para eles voltarem à normalidade. Só que eles passaram um período, né, com preços mais acessíveis, trabalhando da maneira correta, mas depois de algum tempo a gente voltou a receber denúncias. Então a gente já colocou em nosso cronograma alguns locais que a gente vai retornar, porque se continuarem com essas condutas, aí a gente vai ter sim que tomar medidas mais sérias. Ô Daniel, e a questão dessa venda casada? Tipo, eu vou para um bar, para um restaurante, estou numa cadeira de praia e só posso ficar naquele estabelecimento, naquela localidade, se eu consumir determinado valor, 200, 300, enfim, um valor. Isso pode, essa venda casada, estipular um valor? Isso é legal? Como é que funciona isso na prática? Não, isso é uma conduta abusiva. Eu sempre costumo comentar que o nosso principal fiscal é os próprios consumidores. Então, as pessoas que verifiquem, né, que passem por alguma situação como essa, situação constrangedora, que nos acione, né? Nossa fiscalização está à inteira disposição. É lógico que o Estado é grande, então assim, são várias demandas. Por exemplo, agora a gente meio que estava focado mais nas escolas, mas a gente tinha feito um trabalho também nos hotéis, né? O nosso estado é um estado turístico, a gente recebe vários turistas, então a gente tem essa preocupação também das pessoas chegarem aqui, mas saberem que seus direitos serão respeitados, tanto turistas como os nativos, principalmente. Daniel, outra reclamação assim bem recorrente e que chegou principalmente nesse mês de janeiro, tem essa facilidade hoje em dia do famoso direct, né, da rede social, né? Muita gente entra em contato, faz muitos questionamentos da questão do cardápio. Um camarada disse que em novembro foi para um determinado bar aqui em Maceió e a cerveja, vou dar um exemplo aqui, eu não me recordo se foi esse o exemplo que ele deu na conversa lá no direct, era um exemplo, R$12. E aí quando chegou em dezembro, tipo 3, 4 dias depois, a cerveja que era 12 passou para 16, para 17. Ou seja, automaticamente. A gente vê essa mudança de cardápio muitas vezes quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, nessa alta temporada, tipo, como é que esse sobrepreço também, como é que o PROCON faz, como é que o PROCON orienta a população, os consumidores, o turista nesse momento, principalmente do veraneio aqui na capital alagoana, sobretudo? É uma conduta que, infelizmente, alguns bares, alguns restaurantes acabam sempre, né, fazendo. A gente coíbe, né, esses tipos de abusos, a gente
pede para que o consumidor nos acione, seja pelas nossas redes sociais, seja pelo nosso WhatsApp, porque a gente sabe que para isso, só a gente aplicando multas, só a gente tendo medidas mais severas. Teve até um estabelecimento que a gente interditou durante um período e acabou que, mesmo não sendo uma atitude que a gente gostaria de fazer, acabou sendo positivo, porque os outros locais acabaram verificando que, se não trabalhassem da maneira correta, também ia sofrer as penalidades. Então, é um trabalho que a gente precisa muito também da colaboração dos consumidores. Aproveitando esse assunto do cardápio, João, você me lembrou que aconteceu comigo. Recentemente eu fui ali na Orla, né, aqui próximo, e fui fazer um lanche, né, com minha família, e no cardápio não tinha preço de nada. Tinham todos os produtos e falava assim, pergunte no caixa, pegue o preço no caixa. E a gente ficou se questionando, né? Até o meu esposo comentou, claro, porque eles não vão estar, como eles trabalham muito com alta temporada, eles não vão estar fazendo cardápios novos a cada temporada. E a gente ficou se questionando sobre isso. Mas assim, é legal isso, não ter preço no cardápio e você ter que perguntar no caixa qual o valor daqueles produtos. A gente ficou muito curioso a respeito disso. Pois é, bastante importante essa sua pergunta, porque os preços têm que estar visível ao consumidor. Então, realmente é mais uma conduta abusiva, mais uma conduta que a gente tem que coibir, porque realmente, até em relação ao couvé, né, que as pessoas acabam questionando muito, o couvé, o proprietário do bar pode sim cobrar, não tem nenhuma ilegalidade nisso, mas eles têm que informar o valor do couvé, tudo direitinho, para o consumidor não ter surpresas desagradáveis. Então, tudo com antecedência, até para que o consumidor verifique se está dentro do seu orçamento e escolher a melhor opção. Daniel Sampaio, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. É sempre importante estar trazendo o diretor-presidente do PROCON para tratar de temáticas tão importantes como essa, que é o direito do consumidor, realmente pautas sensíveis da nossa sociedade, ao passo que deixo publicamente o convite para você estar aqui em outras oportunidades, falando dessas e outras temáticas tão importantes para a população alagoana, ao passo que eu deixo um espaço para suas considerações finais. E reforçar também, viu, João, Daniel, o número, né, o canal de denúncias, mais uma vez. Joãozinho, quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui com vocês, que sempre que serei convocado, para mim é sempre bom passar dicas, estar interagindo com os consumidores, sei da importância da Jovem Pan para toda a sociedade, e o número do WhatsApp é 9883-7586. Eu vou repetir, 8883-7586. Daniel Sampaio, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer aqui a nossas queridas colegas de bancada aqui do dia a dia, do nosso cotidiano, Nicole, Natália, Cláudio Stone na técnica, Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã.